Olá, amigo do canal, o professor de matemática, tudo bem? Aqui é o professor Roberto Feitosa com mais uma aula. Hoje nós iremos falar sobre os critérios de divisibilidade. Nós não iremos falar de todos os critérios porque não se faz necessário. Nós vamos fazer aqui, nessa aula de hoje, a demonstração dos critérios por 2, 3, 6, 7 e 11, tá bom? Essas são as demonstrações mais interessantes. Não quer dizer que os outros não sejam, tá bom? Mas a gente deixa como exercício para vocês. Então, o primeiro critério de divisibilidade é por 2. Como é que é o critério? Um número natural é divisível por 2 quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, ele é par. Então, como é a nossa demonstração? A nossa demonstração é o seguinte. Todo número natural n pode ser escrito da seguinte forma: 10k mais i, onde i é o algarismo das unidades. Ok? Então, ele será divisível por 2 se somente se i é múltiplo de 2, pois eu já sei que o 2 divide o 10k, para qualquer que seja k natural. E se o 2 divide o n, então o 2 divide essa diferença, ok? Mas essa diferença é justamente quem? Só o i. Então, o 2 tem que dividir o i. Reciprocamente, se o 2 divide o i, como o 2 já divide o 10k, ele vai dividir a soma, ou seja, vai dividir o n, ok? Então, o 2 divide o n. Veja que sempre nós estamos usando as propriedades sobre divisibilidade, visto na aula 1, ok? Segundo critério, divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for divisível por 3, que é a mesma regra do 9. Okay? Então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui um caso particular. No caso, nós vamos pegar um número natural com 2 algarismos. Okay? Os outros casos são similares. Então, eu vou pegar n aqui da forma AB, ou seja, escrevendo o n na base 10 é A vezes 10 mais o B. Agora, veja o seguinte. O 10 eu posso escrever como sendo 9 mais 1. 9 mais 1. Então, o que é que eu vou fazer agora? No lugar do 10, eu vou escrever essa expressão. E eu vou aqui separar os termos. Então, aqui, esse vezes esse dá 9a, esse vezes esse dá a. Então, aqui eu vou separar o 9a e vou separar a soma. Veja que aqui é só a soma dos algarismos. Observe o seguinte. Se o 3 dividir o n, o 3 divide essa diferença. Mas se o 3 dividir essa diferença, significa dizer o quê? Que o 3 divide a mais b, pois essa diferença é o próprio a mais b. Reciprocamente, se o 3 dividir a soma dos algarismos, ele também vai dividir o n. Por quê? Porque o 3 já divide essa expressão. Portanto, o 3 vai dividir a soma. Ok? Divisibilidade por 6. Um número é divisível por 6 quando é divisível por 2 e por 3 simultaneamente. Ok? Sendo mais enfático. Antes de provar, nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho um A que divide o C. O B divide também o C. Só que o MDC entre A e B é 1. Então, eu quero provar que o produto divide o C. Ok? Vamos botar um pontinho bem aqui, né? Como o MDC é 1 e existem x e y, nós já falamos isso em aulas anteriores, tais que essa combinação linear dá o MDC, que é 1. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar todo mundo aqui, essa expressão, por C. Então, eu tenho ACX mais BCY igual a C. Agora, observe o seguinte. O A divide o C. O B divide o C. Então, o C pode ser escrito como sendo A vezes o K1. E o C também pode ser escrito como B vezes K2. Aí, o que é que eu vou fazer?
Aonde tiver aqui o meu C aqui, eu vou substituir, ok? Mas eu vou substituir de maneira a resolver o meu problema. Eu vou substituir o C dessa primeira parcela aqui por esse C, como sendo B vezes K2, e o outro C da segunda parcela eu vou substituir por esse, ok? Então, observe o seguinte, o fator AB apareceu aqui em ambas as parcelas. Vou colocar o AB em evidência. AB vezes essa expressão está dando C. O que é que significa dizer isso aqui? É que o AB divide o C, ok? Então, nós acabamos de mostrar que se o 2 divide o C e o 3 divide o C, o 6, ou seja, que é o produto de 2 vezes 3, divide também o C. Agora, é óbvio que se 6 divide C, então o 2 divide o C e o 3 divide o C, não é tão óbvio assim. Não é. Por quê? Suponhamos que AB divide C e o MDC é 1. E eu quero provar que A divide C e B divide C. Eu quero fazer a recíproca. Então, aqui eu parto do princípio do MDC, que é 1. Então, o início da demonstração é o mesmo. Nesse caso, eu multiplico novamente aqui por C. Só que aqui agora tem um detalhe. Qual é o detalhe? Aqui, quem vai dividir o C agora é o produto, AB. Então, o meu C pode ser escrito como sendo AB vezes K. Então, eu vou substituir o C aqui e substituir o C aqui. Então, eu vou ter AABKX mais ABBKY igual a C. Então, o que é que eu vou fazer? Observe que o A aparece aqui e o A aparece aqui. O B aparece aqui e o B também aparece aqui. Então, eu posso colocar o A em evidência. Depois, posso colocar o B em evidência. Está vendo aqui, ó? Em ambos os casos, eu estou mostrando o seguinte, que o A divide o C e o B divide também o C. Portanto, se o 6 divide o C, então é porque ele é divisível por 2 e por 3. Então, assim nós concluímos nossa demonstração. O interessante é que nessa demonstração aqui, há algo a se falar. Muitos outros critérios serão construídos dessa mesma forma. Por exemplo, critério do 12. Observe que o 4 e o 3 são primos entre si. É o mesmo critério. Um vai ser divisível por 12 se for divisível simultaneamente por 4 e 3. Divisibilidade por 7. Então, é o seguinte. Um número é divisível por 7 quando a diferença entre o dobro do último algarismo e o número formado pelos demais algarismos resulta num número divisível por 7. Como é que é isso? Tomemos aqui o 182. O 182, o que é que eu vou fazer? Vou separar esse algarismo aqui, que é o 2, multiplicar, ou seja, dobro. Qual for o número restante? O 18. Então, eu vou fazer 18 menos 2 vezes 2, ou seja, que é 14. O 7 divide o 14? Divide. Então, isso aqui implica que o 7 divide o 182. Ok? Então, qual foi o procedimento que nós fizemos aqui? Nós tínhamos esse valor, né? Escrevi aqui como sendo 10 vezes 18 mais 2, algo que foi que eu fiz. Separei aqui o algarismo das unidades, multipliquei por 2 e subtraí do restante. Então, o que é que eu tenho que provar? Eu tenho que provar que se o 7 divide 10K mais 1, aliás, 10K mais I, se somente se o 7 divide K menos 2I, ok? Isso é que nós estamos querendo demonstrar. Então, para isso, vamos fazer a seguinte exposição. Vamos supor que o 7 divide essa expressão, ok? 10K mais I. Então, se o 7 divide essa expressão, é porque existe um M, tal que 10K mais I dá 7M. Portanto, eu vou fazer o seguinte, vou olhar para essa expressão aqui, só que substituindo um valor. Quem? O valor do I. Então, aqui eu tenho 7 menos 2I
Aliás, K menos 2i igual a K menos 2 vezes o valor do i. Ok? Porque basta eu passar aqui o meu 10 para o outro lado. Ok? Multiplicando aqui, ó, aqui esse vezes esse dá 14 e esse vezes esse dá 20. Somado com o K que está aqui dá 21. Então, eu tenho 21K menos 14M. Coloco o 7 em evidência. Então, eu já estou mostrando aqui que o 7 divide essa expressão. Então, observe o seguinte, se o 7 divide isso, o 7 vai dividir isso aqui. Acabei de demonstrar. Agora, eu vou fazer o contrário. O 7 divide essa diferença. Então, existe um N, tal que K menos 2i dá 7N. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar o valor do K. Ok? Então, quem é o K? Quem é o K? 7N mais 2i. Substituo nessa expressãozinha aqui. Então, na hora que eu substituo, eu vou multiplicar esse vezes esse e esse vezes esse. Então, aqui vai dar 70N mais 21, porque esse vezes esse dá 20. E aqui é um i, né? Não é um i. Somando aqui dá 21. Posso colocar o 7 em evidência, vai dar aqui 7 vezes 10, n mais 3i. O que implica que o 7 divide essa expressão. Ok? Que eu acabei de mostrar que essa expressão é múltipla de 7. Então, eu acabei de demonstrar aqui o critério. Ou seja, se o 7 divide essa expressão, é porque o 7 divide o número original, que no caso aqui do nosso exemplo é 182. Último critério de divisibilidade, por 11. Um número é divisível por 11 quando a diferença entre a soma dos valores absolutos dos algarismos de ordem ímpar e de ordem par é divisível por 11. Vamos dar aqui esse exemplo aqui. 29.458 é divisível por 11? Aqui é o número, né? Aí eu peguei, fiz a divisãozinha deles e enumerei, né? Eu boto aqui 1, 2, 3, 4, 5. Ou o contrário. Começando daqui 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Você enumera e aqui, como é 1, significa dizer que esse camarada tem ordem ímpar. Como aqui é 2, significa dizer que esse camarada tem ordem par. Então, quem são a soma dos algarismos de ordem ímpar? Dá 14. A soma dos algarismos de ordem par dá 14 também. Então, a diferença dá 0. O 11 divide o 0. Então, o 11 divide essa expressão. A nossa prova, a nossa demonstração, nós vamos pegar também um caso particular. Vamos pegar um número com 5 algarismos. O restante é similar. Então, vou pegar um N formado com os algarismos A, B, C, D, E. E nós vamos representar o N na base 10. Então, o N, na sua representação na base 10, é dado dessa forma. Só que o que é que eu vou fazer? Eu vou reescrever o 10, o 100, o 1000 e o 10.000. Então, aqui o 10 é 11 menos 1. O 100 é 99 mais 1. O 1000 é 1001 menos 1. E o 10.000 é 9.999 mais 1. Vem e substitua aqui no valor de n. Tá vendo? Substituindo. Quando eu substituo aí e separo os termos que eu estou querendo, que no caso são estas somas aqui, soma dos algarismos de ordem ímpar e os algarismos de ordem par, eu tenho essa soma, essa expressão, ok? E vamos observar o seguinte, o 11 divide o 9.999, o 11 divide o 1001 e o 11 divide o 99. Então, se ele divide cada um desses números, é porque ele divide essa expressão, para qualquer que seja A, B, C ou D. Então, vamos para cá. Se o 11 divide o N, é porque o 11 divide essa expressão, ok? Porque basta eu fazer a combinação linear desse termo com o N, ou seja, a diferença. Mas a diferença é essa expressão. Okay? O mesmo raciocínio. Se o 11 divide essa expressão, ele vai dividir o N. Por quê?
Porque o n é a soma dessa expressão aqui, ó, com essa. Ora, mas se ele dividir essa, e como já divide essa aqui para qualquer que seja o valor de A, B, C e D, logo ele vai dividir o n. Então, aqui o que é que nós acabamos de mostrar? É que se a diferença entre a soma dos algarismos de ordem ímpar com os de ordem par for divisível por 11, o número original é divisível por 11, que é o nosso critério de divisibilidade por 11. Pessoal, muito obrigado aí pela paciência aí de ter nos deixado falar sobre os critérios de divisibilidade. Eu agradeço. Eu queria que você se inscrevesse aí no canal, deixasse o seu like e que o Senhor nos abençoe. Até o próximo vídeo, pessoal.